Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 3 de julho. Nos Estados Unidos, houve a abertura de 8,14 milhões de vagas de trabalho em maio, acima do previsto pelo mercado. Mesmo assim, de forma geral, os dados ainda são compatíveis com o cenário de desaceleração da atividade. Parte da surpresa altista pode ser atribuída à revisão para baixo dos dados de abril, por exemplo. Além disso, o número de demissões subiu no mês passado. Do lado da política monetária, os presidentes do Federal Reserve, do Banco Central Europeu e do Banco Central do Brasil reuniram-se ontem em fórum organizado pelo BCE em Portugal. Todos mantiveram o tom de cautela de suas comunicações mais recentes, condicionando seus próximos passos à evolução dos dados. Jerome Powell, do Fed, destacou o progresso realizado na inflação até então, mas afirmou ser necessário maior convicção de que a inflação está desacelerando para começar o ciclo de afrouxamento monetário. Nesse sentido, resultados de inflação ao consumidor como os observados a partir de abril, que mostraram desaceleração, são bem-vindos. Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, comentou que o processo desinflacionário na zona do euro tende a ser acidentado, mencionando que em junho a inflação de serviços teve algum repique e que está sendo monitorada, embora não precise estar em 2%, visto que a inflação de bens industriais está abaixo de tal patamar e a inflação total está convergindo para a meta. O índice de gerentes de compras de serviços divulgado mais cedo cedeu para o menor nível em 3 meses na zona do euro, apesar de ainda estar em território de expansão e ter vindo acima do esperado pelo mercado. No Reino Unido, o PMI de serviços também apontou para a expansão mais lenta do setor. Por fim, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, reforçou as mensagens de que as próximas decisões do Copom seguirão técnicas e mencionou que a interrupção do ciclo de cortes no Brasil refletiu, entre outros fatores, maiores expectativas de inflação em um contexto de maiores incertezas fiscais. Adicionalmente, comentou que os preços de ativos estão deslocados do que é sugerido pelos fundamentos. No Brasil, sem a divulgação de indicadores relevantes, as atenções se voltaram às novas falas do presidente Lula, do ministro da Fazenda e da ministra do Planejamento. O presidente indicou que se reunirá com a equipe econômica hoje para discutir o cenário. Fernando Haddad afirmou que pautará o tema fiscal no encontro com o presidente nesta quarta-feira, apresentando propostas que garantam o cumprimento das metas fiscais em 2024, 2025 e 2026. O ministro afirmou que acredita que a taxa de câmbio deve se acomodar à medida que as decisões que impactam os gastos públicos forem tomadas, e a comunicação em torno desse tema precisa ser ajustada. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sinalizou que seu ministério apresentará um cardápio de opções de revisão de gastos ao presidente Lula. O câmbio fechou perto dos R$ 5,70 ontem, em nova rodada de depreciação, mesmo com leve enfraquecimento do dólar em relação a outras moedas fortes. Apesar do estresse no câmbio, a curva de juros encerrou em leve queda e o Ibovespa teve pequena valorização. No exterior, os retornos das Treasuries cederam, em meio ao mercado atento aos dados de emprego nos Estados Unidos e às falas do presidente do Federal Reserve. As bolsas de Nova York subiram em linha com o fechamento da curva de juros e o desempenho de papéis de tecnologia no dia. Hoje, as atenções dos mercados estarão concentradas na divulgação da geração de vagas de emprego formal nos Estados Unidos referentes a junho, na busca de sinais adicionais de desaceleração gradual da atividade norte-americana. Nesse sentido, o índice ISM do setor de serviços de julho também será importante. Ademais, será conhecida a ata da última reunião de política monetária do Fed, que deve reforçar a postura vigilante do comitê. Internamente, o resultado da produção industrial deve apresentar nova queda em maio, reforçando as expectativas de perda de tração da economia brasileira no segundo trimestre. Divulgado mais cedo, o PMI de serviços da China, pesquisado pelo Instituto Caixin, recuou a um nível abaixo do esperado pelo mercado, de 54 para 51,2 pontos em junho, apontando para a desaceleração da demanda doméstica. O PMI composto, que engloba os setores de serviços e a indústria, também desacelerou, puxado por serviços, enquanto a produção da manufatura chinesa cresceu no mês passado. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.